Olá, senhores, tudo bom? Sou Leonardo, agente de segurança socioeducativo. E agora vamos para o 14º dia do projeto 30 dias de questões. Vamos lá? Hoje a gente vai fazer uma pegada meio diferente aqui, batendo algumas questões que são um pouco chatas de lidar, né? São questões assim que eu trato mais ou menos como sociologia. E a parte de adolescência e puberdade são os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Não cai muita questão, mas é um assunto que pode te surpreender na prova, né? E juventude, violência no Brasil, desigualdades, classe, etnia e gênero. Vamos lá, senhores? Deixa eu botar a canetinha de ouro aqui. Sobre os aspectos sociais, psicológicos e biológicos da adolescência e da puberdade, são duas coisas diferentes, tá? Adolescência e puberdade. É correto afirmar que, expansão da rede de amigos e menor convívio com os pais. É uma situação. 2. Preocupação com o futuro próximo, passando a ter ambições e um objetivo de vida. Começa a sonhar, né? Começa a pensar o que vai fazer. 3. Sentir amor e paixão de maneira intensa. 4. Aumento do interesse em questões sociais, morais e familiares. Aumenta o interesse na questão de se posicionar politicamente. Você vê no Twitter isso, né? As pessoas, assim, tentando mudar o mundo, enfim. Começa também a se interferir na família, nos problemas familiares. Essas são 4 características típicas da pessoa com idade entre 0 e 4? Não, né? 0 e 4 é aqui a primeira infância ali. 4 e 8 não. 8 e 10 também não, que acho que ainda é muito criança. 15 e 19? Pode ser, né? 30, 35? Não. Já tá burro velho, não tem essa. Já tá ladeira abaixo, né? Então, nosso gabarito, senhores, é o gabarito D, tá? É de 15 a 19. É a idade da adolescência. Começa a fazer mais amigos. Quem tem filho sabe, eu tenho um filho de 13 anos, a gente percebe isso. Aumenta a rede de amigos, começa a diminuir o convívio com os pais, começa a passar a ter ambição, enfim, é toda característica dessa idade, tranquilo? Questão 2. O período da adolescência é dividido em 3 etapas: pré-puberdade, puberdade, pós-puberdade. Sobre esse período de desenvolvimento, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, né? A. Podemos perceber que na fase da puberdade, que é nessa fase aqui, ó, com o início da maturação das glândulas sexuais, força o surgimento da libido? Em princípio, não, né? Acho que é após puberdade. Vamos deixar essa aqui de cão. B. Na puberdade, por um certo tempo, ocorre uma reativação do complexo de Édipo e de comportamentos sexuais infantis. Realmente, na puberdade, tem a questão do adolescente, ele fica com mais ciúme da mãe, tem muita coisa nesse sentido, né? Então faz sentido. Então, como ele quer a incorreta, muitas meninas ficam apavoradas com a primeira menstruação, acreditando ser resultado da masturbação ou de doenças graves. Não tem como falar que isso aqui é incorreta, né? Porque pode ser isso aí sim. Muitas meninas ficam. A primeira menstruação é sempre mais difícil. D. Os adolescentes afastar-se do jugo dos pais pela desvalorização de seus atributos. Esta desvalorização não ocorre apenas de atitudes paternas atuais, mas de outros motivos inconscientes. Correto, senhores. Quando o jovem não consegue afirmar sua identidade no final da adolescência, em geral é porque não conseguiu sintetizar e interagir as diversas identificações que o seu ego realizou no decorrer do desenvolvimento. Está correto, senhores. A gente tem aqui o gabarito A. É complicado essa questão, é uma questão difícil. Pode vir uma questão assim nebulosa na tua prova. A matéria é estranha, né? Essa matéria ela é difícil, ela é complexa, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Não fica, se você errou essa questão, não esquenta a cabeça não. A gente serve para a gente ir aprendendo isso aí, não tem importância, tá? A puberdade precoce é a maturação sexual que inicia antes dos 8 na menina e antes dos 10 no menino, que é a puberdade precoce, né? Nos casos de puberdade precoce verdadeira, as glândulas sexuais, ovários ou testículos amadurecem e a aparência exterior da criança torna-se mais adulta.
Então, no caso, é a pré-puberdade, não é da puberdade como fala aqui, tranquilo? Aqui fala da puberdade, então essa é errada. É difícil mesmo, tá, senhores? 3. As epidemias e doenças infecciosas, que eram as principais causas de morte entre jovens há 5 ou 6 décadas atrás. Então, ele falou que a doença infecciosa era a principal causa de morte, né? Vamos lá. A. Continuam sendo a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Senhores, se há 60 anos atrás a principal causa da morte dos jovens eram as doenças infecciosas, acredito que hoje não, né? Porque a maioria dos jovens estão vacinados, tem todo outro. Tem mais saneamento básico. Não é ainda o ideal, mas melhorou bastante. Então acredito que isso não, né? B. Foram rapidamente substituídas pelos altos índices de homicídios ocorridos em disputas territoriais, conflitos de fronteira raciais ou étnicos. Poderia confundir, mas esse lance rapidamente, do nada, tá morrendo de forma infecciosa e do nada, de doença, começa a morrer com um homicídio. Não é tão assim, né? Então a gente já permanecem crescendo, a morte por doença permanece crescendo? Não, né? Sendo acompanhadas pela grande mortalidade decorrente de homicídios, cujos números vem crescendo em virtude da ausência de estratégias de armamento. Alguns podem achar que tem lógica, outros que não, enfim, mas o erro aqui é esse aqui, ó, permanecem crescendo. Acho que não, diminui, né? D. Foram sendo progressivamente substituídas pelas denominadas causas externas, principalmente acidentes de trânsito e homicídios. Faz mais lógica, né, senhores? Porque as doenças infecciosas há 60 anos elas matavam mais. Aí foi diminuindo, só que elas foram sendo substituídas progressivamente por exemplo, acidente de trânsito. Muito jovem anda de moto voado. O jovem, antes dos 25 anos, ele tem o córtex frontal ali não está 100% desenvolvido, né? Então ele tem uma maturidade meio assim, não está completa, então ele arrisca, ele quer correr, ele quer fazer, enfim, ele se envolve em mais problemas. E os homicídios, oriundo aí de crime, facção, enfim, de tudo. Então acredito que esse aqui seja a mais correta, né? Foram progressivamente substituídas por acidente de trânsito e homicídio, letra D. 4. Trata-se de mecanismo que opera de forma Vamos lá, trata-se de mecanismo. O que que trata? Que opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Então, o que que opera e atua nas instituições públicas e privadas? Reproduzindo uma hierarquia racial. Esse é um conceito que da política afirmativa? Não. Porque política afirmativa é algo que chega para somar na questão ali da igualdade material, né? Como cotas, coisas para índios, negros, enfim, né? Então não é o caso aqui. Ao racismo institucional, tem lógica, porque é uma hierarquia racial nas instituições, então a gente tem lógica isso aqui, né? Preconceito de gênero. Não tem a ver aqui gênero, homem, mulher, então tá fora. Preconceito de classes também não. Não fala a questão do pobre, do rico classe A. O que mais se adequa aqui é o racismo estrutural, tá, senhores? Gabarito B. Olha lá o conceito. O racismo institucional é o racismo institucional, né? O racismo institucional é o silêncio ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo, é o que está falando ali, tá? Alternativa B. Vamos lá, 5. Em 2013, o governo brasileiro editou o manual Mapa da Violência, Homicídios e Juventude no Brasil. Segundo esse documento, a capital de estado que registrou os menores índices de violência contra a sua juventude em 2011 foi. Então, olha só, pasme, senhor, essa questão caiu no concurso de agente de segurança associativa de 2014, tá? De Minas. Questão assim, aleatória,
Estranha pra caramba. Então quer saber o menor, a capital com o menor índice de violência em 2011, cara. Olha só que sinistro. É muito difícil você chutar isso aqui. São Paulo, Curitiba, Natal, Porto Alegre. Pode ter, pela lógica, marcar uma Curitiba, né? Mas não é, senhores. Por incrível que pareça, é São Paulo, tá? De 2001 a 2011, nesse decênio aí, São Paulo teve o que reduziu maior, reduziu assim, de forma mais intensa o mapa da violência entre jovens, tá? Ó, no período de 2001 a 2011, a única região do país que apresenta declínio em suas taxas e de forma expressiva é a Sudeste, onde os índices praticamente caem pela metade devido às quedas que acontecem em São Paulo, desde 99 e no Rio de Janeiro a partir de 2003. Em compensação, em Minas as taxas crescem significativamente. Isso mudou, tá, senhores? Nos últimos anos, aí, nos 3 últimos anos, isso aí veio se invertendo. Então, senhores, fechamos aí. Matéria chata, difícil. Eu vou tentar fazer muita questão nesse sentido, desses mapas de violência, enfim. Estou finalizando o material aí. Tamo junto, tá, senhores? Um abração para vocês.